Que bom estar aqui com vocês. Grandes transformações, é disso que nós estamos falando. Nossa vida passa por grandes transformações. Às vezes naturais, às vezes algo que acontece de uma forma natural, às vezes não. Às vezes provocada pelas circunstâncias da vida. Então, quando isso acontece, por exemplo, de uma forma em que você teoricamente não tem muito o que fazer, né? Acontece quando alguém parte, passagem de alguém desse para outro plano faz com que isso aconteça, né? Ou que possa acontecer. Que vai acontecer a grande mudança, vai, porque nada vai ficar igual à volta dessa pessoa. E se você tinha muito contato com ela, não vai ficar igual. Não é possível. Agora, se você se prepara para isso, aí a coisa muda, entende? De figura, né? Por mais duro que seja esse momento, né? E não é fácil, esse momento eu já passei por ele algumas vezes. Você passa por ele de uma forma mais suave e preparado, se preparando para esse lugar, não negando esse lugar, sabe? Então o que nós estamos falando é que grandes mudanças vão acontecer na nossa existência, né? Grandes mudanças vão acontecer. Na profissão, nas relações íntimas, na nossa moradia, nos nossos projetos de vida, isso vai acontecer, né? Então tem a ver com o outro, nós vamos falar isso amanhã, que é o círculo social, e não tem a ver com o mundo e com o planeta, com o universo, que é o círculo ambiental, universal. Ele está diretamente conectado com você. O 7º passo dos 22 passos da liderança, eu falei a respeito de pequenas mudanças, né, que precisam acontecer na nossa existência. A gente precisa estar sempre revendo e mudando determinadas coisas na nossa existência. É o acúmulo dessas pequenas mudanças que vão gerar uma grande mudança, mas você precisa ter essa visão da grande mudança que vai acontecer na sua existência, que precisa acontecer na sua existência. Então, seja na sua alimentação, eu tenho falado disso, e vocês percebam, não sai muito do âmbito do que é o nosso cotidiano, de como você está fazendo a sua rotina com você mesmo, mas sobretudo, internamente também, como é que é isso, né? Como você está lidando com esses sentimentos, os pensamentos de você com você mesmo, né? Como é que é isso, a sua relação com você? As pessoas não olham isso com a visão muito mais para o exterior, para as coisas que estão acontecendo fora, né? E gostam de ficar falando dos outros, ao invés de falar com as pessoas, falam de pessoas, né? É terrível, né? É terrível. Então, não é desse lugar, é o lugar de dentro, né? De você olhar para você, olhar o que você está fazendo, seu café da manhã, como você está despertando, tá atropelado, ou é algo que você desperta e dá tempo ao tempo. Mas ontem eu escutei o seguinte, que teve uma pessoa que mudou completamente a vida dela, porque observou como é que um passarinho acordava. E viu que o passarinho, ele dormia com a cabeça entre as asas, né? Assim, embaixo de uma asa, etc. Que quando ele despertava, ele colocava a cabeça para fora, olhava, dava um sacolejo com a perna direita, dava um sacolejo com a perna esquerda, dava uma olhada a mais, dava uma esticada no corpo, tirava a cabeça, espreguiçava de novo o corpinho, e aí ia pegar alguma coisa para se alimentar. Olhar para esse lugar e observar quais são as mudanças, entende? Grandes mudanças que são necessárias você fazer na sua vida e que você não fez. E que se você não fizer, a vida fará por você. Essa é a grande questão. Cara, eu acordo estressado, entende? Acordo já, tá tudo atropelado e tarará. Você vai ter uma cobrança, entende? Vai ter a fatura. Gripes, por exemplo, ou enfermidades, elas vêm para reorganizar algo que está desorganizado. Pega isso que eu estou dizendo para vocês. O corpo está desorganizado. Nenhum corpo organizado se torna, entende? Desorganizado. Não é por aí, entende? Um corpo, ele fica enfermo porque ele está desorganizado, entende? E por ele estar desorganizado, há um efeito para que ele se reorganize. Então uma gripe é isso. A pessoa sai da gripe, como é que ela se sente? Né? Nossa, estou me sentindo novo, né? A pessoa fala, depois de uma gripe. Eu não sei se
se dá para considerar a Covid como uma gripe, né? É uma infecção, mas não sei se dá para considerar como uma gripe. Mas eu não sei o que é uma gripe, se desconsiderando a Covid, porque eu peguei a Covid, inclusive por exatamente isso. Uma conduta minha, com a minha vida, né, durante uma semana completamente oposta do que eu vinha fazendo há 11 anos, em que me deixou o corpo vulnerável, completamente vulnerável. Fui cuidar de um tio que estava convidado. E aí, cara, não teve, né, por onde. Mas, cara, eu não sei o que é uma gripe desde 2010, né, mesmo. Né? Depois da Covid, eu não tive mais nada. Né? Isso faz 1 ano e meio já, né. E isso é um lugar. Então, assim, se seu sono não estiver em ordem, se a sua alimentação não estiver em ordem, se você não fizer a mudança radical, grande, que precisa ser feita, todo mundo sabe, na realidade, o que precisa ser feito. Né? A vida vai fazer por você. Né? O ciclo da vida vai fazer por você. Então é a gente olhar para esse lugar e falar, peraí, quanto que eu estou olhando para mim mesmo? Qual? Né? Qual é a real desse lugar de eu estar olhando para mim mesmo? Né? Para o meu cotidiano, e sou eu comigo mesmo. Não tem nada a ver eu com o outro, hein? Eu com o meu café da manhã, eu com o meu sono, eu com o meu banho, eu com o meu cuidado corporal, eu com o cuidado das minhas roupas, eu com o cuidado do meu quarto. Como é que é esse lugar? Como é que eu estou trafegando nesse lugar? Eu comigo mesmo. E ao observar qual a mudança que eu preciso fazer, grande, que não vai ser de uma hora para outra, precisa ser programado essa mudança. Mas precisa observar esse lugar, que um dos pontos da liderança é liderar as grandes mudanças na sua existência. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Que esse é um ponto chave e importante da nossa evolução, da liderança da nossa vida. Né? Olhar quais são as grandes mudanças que tem que acontecer comigo, na minha existência. E programar essa mudança. Falar, bom, beleza, vamos fazer um planejamento agora. Né? Então, peso, por exemplo, é uma coisa, não tem nada a ver com o outro. Nada a ver com o outro. Exercício físico, por exemplo, não tem a ver com o outro. Tem a ver com você, na história. Às vezes a pessoa está fazendo exercício físico e está acomodada. E precisa fazer uma mudança radical de uma outra modalidade, por exemplo. Porque aquilo já não está mais surtindo efeito. Né? Estou dando um exemplo, não é só não fazer exercício físico. Né? Às vezes a pessoa é o falso magro. Parece que ela está magra, mas ela não está magra. Se ela for fazer uma biopedância, né, que é olhar a taxa de massa no corpo, né, ela vai perceber que ela é o tal do falso magro. Ela está lá com seus 25, 26% de gordura e parece que é magro. Mas aquilo que está aparecendo ali não tem músculo, né? É só massa gorda, né, na história, percebe? Então tem que fazer uma biopedância, tem que olhar. Quanto tempo eu não faço um check-up, por exemplo? Olhar. Então, mudanças na sua vida, cara, você precisa olhar. E a gente fica com foco no trabalho, nas relações íntimas, nas carências que a gente tem, né? Porque é constituído aí nos apegos, né, do trabalho, né, fala entendeu? Precisa cuidar do planeta, mas está cuidando de você? A pergunta é essa hoje, entende? Qual é a grande mudança que você tem que fazer na sua vida, que você não fez, que você precisa programar para fazer? E não precisa ser radical, né? Para que não seja radical, exatamente isso, que eu programe isso. Então, caramba, descobri, eu preciso eliminar 10 quilos. Cara, tá tudo bem. Programa de você perder meio quilo você eliminar meio quilo. Percebe? Você não precisa perder tudo numa hora, mas você precisa ter esse objetivo, essa constância, esse foco e essa determinação desse lugar, sabe? Não, quero fazer em menos tempo. Tudo bem, vai exigir um pouco mais de sacrifício, mas não perca a felicidade por conta disso, entende? Como a Jussara agora nos trouxe aí esse bonitinho, esse hipopótamo lindo, né? Apesar que os hipopótamos são bravos, né? A gente não acha, mas eles são bravos e são maldosos, né? Pegaram, tudo bem? Quero fazer em menos tempo, tá bom. Então, programa 200 gramas, 150 gramas, são 600, em 10 meses 6 quilos. Pô, né? Tá de bom tamanho, mas vai controlando isso, vai olhando, vai dominando esse lugar, entende? Liderança é um lugar de domínio e controle, nós já falamos sobre isso. É obter informação e botar em ação. Eu domino quando tenho informação, eu controlo quando coloco em ação. A informação em ação vai me levar à liderança. É muito simples, hein? Comigo é simplicidade, cara, e foco em ação, percebe? Não tem na história.